suas palavras, em parte até concordo, quando a senhora menciona o fato de termos um vice ausente. Eu particularmente gostaria muito, porque, como falei hoje, através de uma rádio da cidade, que seria muito bom que esse projeto fosse um projeto individual, não coletivo, porque assim poderíamos ter um pensamento diferenciado devido a algumas falhas que acontecem relacionadas a algumas pessoas que serão beneficiadas pelo projeto. Mas infelizmente a Constituinte, como a senhora sabe, não permite. Teremos que votar global, entendeu? Acho uma pena que realmente passemos 4 anos com o vice ausente. Eu particularmente gostaria muito que o vice só tivesse direito a salário quando ele trabalhasse. De que forma? Que ele pudesse assumir uma secretaria para que assim pudesse ter esse subsídio. Ao contrário, o vice só tivesse subsídio em caso de assumir o posto. Mas infelizmente eu andei conversando com o amigo Moisés, a Constituinte não determina, tem que ser global, entendeu? Então infelizmente é uma pena que seja composto dessa forma. O projeto ele tem que ser em conjunto, né? Mas nada impede que a emenda, né? Só que como o colega Klaus pediu que a emenda fosse votada de forma global, quer dizer, as 2 emendas, mas nada impede que pelo menos parte da emenda seja aproveitada, ou que se tente aproveitar como forma de tentar corrigir essa distorção, porque eu acho que o momento é esse, né? É o momento de se corrigir algo, e a gente vai deixar passar e vai colocar sobre os ombros da prefeitura, do município, mais uma despesa, um incremento de receita de mais de 130 mil. Sabemos o quanto a gente tem para fazer na saúde, na educação, no salário dos nossos funcionários, né? A questão da água, estamos vivendo um momento de calamidade e emergência. O decreto de calamidade foi renovado agora no dia 13 de junho. E aí estamos falando de calamidade, estamos com a boia na mão e colocando mais peso sobre os ombros de quem não pode carregar. Seria um tanto quanto irresponsável da nossa parte. Concordo com a senhora. A questão da água, outros problemas que nós temos no município, eu acho que não temos que penalizar em si o próprio vereador pelo fato dessas coisas aconteceram, porque isso foi, na minha concepção, foi falta de planejamento de alguns gestores que se passaram mais de 20 anos. Nós temos 4 problemas sérios no município, que é o resíduo sólido, o lixão, nós temos a falta de água. Há quanto tempo o cemitério, o matadouro? Então eu acho que isso foi uma falta de planejamento. Hoje, o que nós estamos votando, vale lembrar, a comunidade está aqui presente, é muito importante que a casa esteja cheia, para que as pessoas ouçam a opinião das pessoas que não concordam e ouçam também a opinião dos que estão aqui. Como eu falei na rádio hoje, eu acho que, tudo bem, algumas pessoas questionam, poxa, o salário do vereador é 7 mil reais. Tudo bem, é muito dinheiro. Mas, gente, se nós fôssemos apurar o dia a dia de um vereador que realmente trabalha e que atua, esse dinheiro, se você parar para analisar no final do mês, é absurdo. Tudo bem, concordo com vocês estão achando que eu estou achando que é pouco, mas vocês têm que entender. Com certeza. Aí eu te pergunto, as pessoas carentes, quando precisam de algo, eles não procuram o deputado, o governador, o senador para pedir algo, não. Eu duvido que vocês que estão aqui presentes nunca teve um vizinho ao lado, à frente, que precisou de uma ajuda e bateu a porta de um vereador e não foi servido. Entendeu? Verdade. Mas, nobre colega, essa questão do assistencialismo, né, não cabe ao vereador. E a gente sabe que se a Secretaria de Assistência Social estivesse destinando seus recursos da forma correta e de uma forma mais transparente, nós vereadores não estaríamos tendo que, claro, a gente faz até por questões humanas, né? Porque a gente é sensível, sim. E a primeira porta que bate é a do vereador, não é a do prefeito, não é a do deputado, não é de ninguém não. Mas é a Secretaria de Assistência Social, que está aí para assistir, que tem programas específicos, que não assiste e que infelizmente não aplica os seus recursos de forma
forma correta, que faz com que sobre para nós o ônus de ter que fazer esse trabalho. Eu concordo com a senhora. Isso é um legado que vem há mais de 50 anos na política. Não somos nós atuais que queremos mudar. Por exemplo, aqui o nobre colega lá na sexta-feira deixou sua família para ir a Salvador fazer o assistencialismo, que não é obrigação dele, entendeu? Mas ele sentiu uma obrigação de fazer e ajudar o mundo sem diárias, entendeu? Sem nenhuma ajuda de custo do município. Então são coisas que devem se levar em conta num momento como esse. E como algumas pessoas são conhecedoras do momento, e que nós não estamos fazendo nenhum momento abusivo das pessoas que virão, os vereadores que virão. Nós estamos dentro da legalidade, por incrível que pareça, o piso que nós estamos propondo aqui é menor do que o piso que foi repassado a todos os servidores do município. Mas, nobre colega, eu mesma fiz questão de dizer que o projeto é revestido de legalidade, né? Fiz questão de dizer que o teto que a lei prega é de 30% e a proposta é de 28%. E por uma questão de coesão e de consciência, a gente prega a redução para que seja 20%, ficando o subsídio do vereador de 5.064. Agora eu pergunto, tudo bem, separando-se a questão do vereador, resolve-se a questão do vereador porque está revestido de legalidade, está dentro do teto. E as demais despesas, como é a situação de prefeito, de vice, de secretários, se o próximo gestor mantiver o quadro, a estrutura administrativa que está aí, com 9 secretarias, e aí nós temos que acrescer procuradoria e controladoria, são 11 vezes R$5.200, fora os encargos, que é de 22%, e que a gente não pode fugir disso, né? A questão do prefeito sai de 12 mil para 15 mil. Se você for fazer uma conta grosseira mesmo, o aumento, conforme as secretarias que nós temos, isso sem contar os encargos, é mais de 130 mil ano. Nós ficamos de reformar, de dar manutenção, de conservar, de consertar as nossas praças. Nós temos muro de escola há mais de 3 anos sem ser construído. Então, é inadmissível a gente estar de frente desse quadro e propor. Eu sou pré-candidata a prefeita, mas eu não acho justo que o prefeito ganhe 15 mil, porque eu acho que 12 mil, dentro da realidade do município, está muito bem, obrigado. Muito bem. Eu não acho justo. Que a gente pelo menos não tente trazer a emenda de frear essa velha prática do vice-prefeito ser só um sentido figurativo no quadro político. Então eu acho que é o momento de se consertar distorções. Se tiver de entrar no consenso, de manter o salário do vereador conforme a propositura do projeto, tudo bem, paciência, né? Não está fora da legalidade. Agora, colocar sobre os ombros do município uma despesa que a gente sabe que não tem como condição de arcar, o município está com o índice de pessoal acima. Nós seremos tão irresponsáveis quanto. E a gente vai ter que, lá na frente, justificar o injustificável se nós tivermos condição de corrigir uma falha. Está claro, está visível isso. Então a gente vai deixar passar o momento só porque isso é uma velha prática? E por que não aproveitar o momento em que se implanta a semente da mudança, em que se prega a mudança e a gente de fato mostrar que essa legislatura está disposta a fazer mudança e pensa no coletivo e não dar mais despesa e colocar sobre os ombros da prefeitura algo que ele não pode arcar. Muito bem. Certo. Certo, se a votação passa. Certo, se a discussão passa a votação. Gente, não tem como discutir o projeto. Os vereadores que estiverem a favor, os vereadores que estiverem a favor, as emendas que permaneçam como se encontram. As emendas. Emendas rejeitadas por 7 a 3.